Meu nome é Lucas, sou da empresa médica. A gente está deixando aqui em demonstração a nossa bomba de infusão PP3 de equipe universal. Tá? Vou primeiro falar da estrutura da bomba. Alça de transporte, tela de 3.3 polegadas, membranas de comando. O que seriam as membranas de comando? Botão de liga e desliga, botão de silenciador de alarmes, botão de menu, botão de BOLOS, que pode ser manual ou automático, botão de OK, que é para confirmar qualquer comando, botão com C com a setinha para você cancelar qualquer comando, botão direita e esquerda para cima e para baixo para navegar sobre a tela, botão de iniciar a infusão, botão de interromper a infusão. Falando sobre a estrutura ainda, na parte de trás nós temos a conexão de tomada, né, que é uma bomba de bivolt automático, adaptador de suporte de soro, mas, por item de curiosidade, conexão de dados para cadastro dos equipos e atualização do equipamento. Lembrando que é uma bomba bivolt automática e que trabalha-se com uma bateria de 4 horas de duração. O que a gente recomenda com relação a esse equipamento é sempre utilizar ela na tomada e quando for fazer algum transporte, você consiga utilizar a bateria para fazer esse transporte ou queda de energia. Na parte esquerda do equipamento, você tem uma instrução de como fazer o processo da infusão no paciente. Então, se tiver alguma dúvida no seu dia a dia, se seguir nesse passo a passo, você consegue fazer a infusão, iniciar a infusão no paciente. Após termos falado da estrutura, vamos então partir para a parte prática da utilização do equipamento. Esse é um equipamento que ele é bem didático. A ideia é que ele vai sempre te sugerir qual que é o próximo passo. Tá? Ao ligar a bomba, ela já vai sinalizar para você abrir o dispositivo e fazer o encaixe do equipe. Você abre dessa forma, destrava a parte de baixo, tá? Na hora de fechar, ela vai travar sozinha, mas na hora que abrir e tiver que tirar o equipe, você tem que abrir novamente. Pegando o equipe, vou estar colocando na bomba nesse sentido, fechando, ela vai reconhecer os equipes que estão cadastrados. Com base nisso, a gente vai selecionar o equipe que vai ser utilizado. Nessa bomba já foi cadastrado o equipe que a instituição usa, que para o equipe da LifeMed parenteral, a gente vai sempre usar o LifeCav1. Quando for um equipe da Life Free, vocês vão utilizar o equipe Life Free. Então, como a gente está utilizando o parenteral, Cav1, OK para iniciar. A bomba, ela já vai estar no modo clássico, que é o mais utilizado hoje nas instituições, onde que no modo clássico você tem a opção de 3 informações, que é a taxa, que é ml hora, o volume, mais o tempo. Você colocando 2 informações, ela preenche a terceira automaticamente. Além dessas 3 informações, você tem a opção de lista de medicamento. Essa lista de medicamento não é obrigatória, mas para facilitar o dia a dia de vocês conseguem vir apertando OK, vir entrar no campo de lista de medicamentos. Como aqui a gente está falando que é um campo de 4 opções de 1 de 11, vocês têm mais ou menos 44 listas de medicamentos opcionais. Então, vocês podem selecionar um e colocar, ou ir fazer a infusão sem colocar esse equipamento, essa lista, nome de medicamento específico. Selecionei um aqui aleatoriamente, só para vocês visualizarem onde é que ela vai estar. Tá? Após selecionar, eu vou em taxa, que eu vou selecionar o ml hora que eu quero ministrar no paciente. Vou pôr aqui 30 ml. O ml, que vai ser ministrado, vou usar o ml do soro, que são 100 ml. Confirmando, ele vai me dar o tempo automático, tá? Então, para 30 ml horas em um recipiente de 100 ml, vai demorar 3 horas e 20 minutos para ministrar no paciente, tá? Como eu te expliquei, o equipamento é bem intuitivo, ele vai te falar sempre o próximo passo a seguir. Então, se eu apertar o Enter, eu vou editar qualquer outro campo, ou se eu apertar o símbolo de iniciar, eu inicio a infusão. Esse símbolo é o desenho do verde. Aqui, então, a gente começa a infusão no paciente. Quais são as informações que você vai ter nessa tela de infusão? Você tem o nome do medicamento,
né, que você selecionou lá no início, tá? O interessante disso o nome do medicamento só vai aparecer se o equipamento estiver conectado na tomada. Como é prioridade que o equipamento não corra risco de desligar e tem essa bateria de 4 horas, se ela estiver desconectada da energia, o nome do medicamento sai e aparece sem alimentação. Fica um sinal amarelo de emergência, mais fraco, que não é tão urgente, né? Mas a ideia é de lembrar que tem que conectar ela na energia para não correr o risco de ela desligar por falta de energia. Sendo que essa bomba, ela tem um sistema de segurança que ela não deixa você desligar ela se ela estiver infundindo no paciente, tá? Então, ela conectada na energia, você vai ter, então, de informação, o nome do medicamento, tipo de equipe que você está utilizando e a carga do equipamento. De acordo com o que vai acabando, vai diminuindo os pontinhos. Nessa parte, você vai ter a informação de taxa, onde aqui é a ml hora que está sendo ministrado. Essa daqui é uma opção que vocês têm, que se o caso seja solicitada a mudança de ml hora ser ministrado no paciente, você não precisa ir no menu inicial. Por aqui mesmo você consegue fazer a mudança. Sugestão, OK, mudar taxa. Se eu apertar OK, me dá a opção de mudar a taxa. Mudando a taxa, ele vai automaticamente recalcular o tempo de infusão, tá? Sem alterar o volume do medicamento. Então aqui você consegue fazer essa alteração de taxa sem sair da tela de infusão do equipamento. Vou voltar aqui para a taxa que já tínhamos programado. Então aqui você tem informação de ml hora. Nessa parte aqui você tem informação de volume, onde tem dois campos. O primeiro campo, onde mostra o volume que foi selecionado, e o segundo campo, que vai mostrar o volume que foi ministrado. Ele vai automaticamente, em cima do que foi selecionado, diminuindo para aumentar no que foi ministrado no paciente. O interessante é que aqui você consegue, numa troca de plantão, registrar o volume que foi ministrado no seu plantão e zerar para o próximo plantão. Depois a gente chega nesse ponto. Na parte de baixo, o tempo restante, que é o cronômetro do tempo de infusão da medicação que você selecionou no início. Então, ele é uma contagem regressiva que vai pontuando aí quanto tempo que ainda falta para ministrar toda a infusão, tá? Esse terceiro campo é o campo de oclusão, barra de pressão que seu equipe possa estar sofrendo. A ideia dele é, se a equipe de você estiver tendo alguma dificuldade na passagem do medicamento ou com relação a alguma obstrução na sua infusão, ele vai começar a te sinalizar, aumentando essa barrinha aqui, falando que está tendo alguma dificuldade na passagem. Se eu ocluir aqui, vocês vão ver que está tendo essa alteração, e quando chegar a 900 bar de pressão, ele vai alarmar a oclusão. Aqui sinaliza que foi um alarme de oclusão. Aqui te mostra o nível da oclusão. Você pode, depois que você localiza onde foi feito, onde estava tendo a oclusão, você pausa e reinicia novamente. A bomba volta a ministrar o medicamento. O interessante dessa bomba é que, independente do alarme que apareça, ela vai sempre na parte de cima te informar o porquê desse alarme. Isso ajuda aí no processo de resolver o problema apresentado na bomba, que pode ser principalmente um bolus ou a ideia da oclusão na infusão, tá? Essa setinha mexendo significa que você está infundindo algum medicamento no paciente. Então, de longe, você consegue visualizar que se está sendo utilizado ou não o equipamento, tá? Como eu já apontei para vocês, medida de segurança em funcionamento você não consegue desligar, tá? E também, se for no caso de estar no leito, onde está tendo visita e você quer preconizar que não corre risco de alterar nenhuma configuração, você consegue bloquear a tela, os comandos da bomba, apertando o menu e segurando, até aparecer o cadeado. Apareceu o cadeado, eu não consigo fazer nenhuma alteração nessa infusão. Para desbloquear o cadeado, é só apertar o menu novamente e segurar. Saiu o cadeado, você tem a tela livre novamente para você fazer as alterações necessárias.
Com relação a bolos, você tem a opção de bolos manual ou automático. Por bolos manual, eu seleciono o botão de bolos, se eu vir no bolos e segurar novamente, ele começa a fazer o bolos e aqui ele te mostra o volume desse bolos. Para eu parar, é só soltar a mão. Tá? Se eu quiser fazer um bolos programado, eu preciso infundir um bolos de 5 ml no paciente, de 3 ml. Eu venho aqui em bolos, aqui em 800 já está o ml hora pré-programado, mas esse aqui você pode alterar até 1500 ml hora, tá? Então, em 800 você confirma, aqui você vai selecionar quanto de ml que você quer ministrar, vou por 3 ml. Quando eu seleciono os 3 ml, aqui me fala que em 14 segundos eu vou fazer um bolos de 3 ml a 800 ml hora. Botão que é para ir automático, que é o mesmo botão de iniciar a infusão, ou apertar e segurar o bolos para fazer manualmente. Como eu quero ele automático, ele vai fazer o bolos automaticamente. Quando ele completar os 3 ml, ele volta para a infusão normal. Essa bomba você tem a opção de pausar a infusão, se for necessário. Eu venho no laranjado e pauso. Depois de 3 minutos em pausa, se ela não retornar, ela vai alarmar falando que a infusão foi parada. Então, a ideia dessa pausa é, se você precisar de fazer um procedimento rápido no paciente tem que parar a infusão, você consegue pausar ela sem ter que perder toda a configuração pré-estabelecida. Tá? Terminei a pausa, é só apertar o botão iniciar para voltar a infusão. Se eu tiver uma programação assim, eu preciso parar a infusão e voltar com ela daqui a 30 minutos. Existe a possibilidade de colocar em modo espera e colocar um cronômetro para te alarmar, para a bomba alarmar que já passou o tempo pré-estabelecido. Eu venho em parar, ela entrou em pausa, botão de desligar o equipamento, aperto uma vez e solto, ela entra em modo espera. Aqui te indica, aperte OK para definir contagem. Se apertar um OK, ela vai me dar um cronômetro de minutos e horas que eu posso programar e ele começa uma contagem regressiva e quando terminar essa contagem já vai alarmar falando que já passou o seu tempo, que você possa iniciar a infusão novamente. Então você consegue interromper por um tempo maior e a bomba te informar quando passar esse tempo. Tá? É de fácil manuseio também, confirmei, começa o cronômetro. As opções embaixo de desligar a bomba ou voltar. Eu posso voltar para iniciar, sair do pause, iniciar a bomba se eu precisar voltar antes.